neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados e ressurgiu, e junto com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã.
mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Como agradou a Deus. Como Deus ficou feliz. Vamos dizer mais intimamente, como Deus ficou seguro ao ver que, através da sua criação máxima, que é o homem, ele pudesse se manifestar. Você já pensou se Deus não tivesse meio de se manifestar através de sua criatura, o homem, a sua imagem, sua semelhança, e somente o diabo poderia fazer as obras que ele faz, e jamais faria se não fosse o homem, se não fosse a mulher? Ele estaria frustrado, não é? Mas ele era Deus, ele é Deus e será Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ora, se a Deus agradou usar profetas, apóstolos, mestres, doutores, pastores, por que isso não soa bem nos ouvidos de muitas pessoas que se dizem cristãs? Estabelecendo princípios e formas e maneiras de crerem em Deus, de servirem a Deus, de adorarem a Deus. Isto seria seguro? Por que uns creem somente em anciãos, dispensando todo o quíntuplo de Efésios, em Efésios capítulo 4, desprezando aquilo que Deus estabeleceu, inclusive pastores? Devemos ir além disto. Há tantos outros que aceitam pastores, aceitam evangelistas, aceitam mestres, doutores, entre aspas, ou entre parênteses, como diz São Paulo, amontoados para si conforme suas próprias concupiscências. Mas quando chega no apóstolo, já é um obstáculo, mas pode-se criar um apóstolo para si, à sua maneira também. Mas quando se trata de um verdadeiro profeta, quando se fala em profeta, só se pensa em falsos profetas. Parece que toda a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrita só para nos prevenir contra os falsos profetas. E por isso caem no grande abismo do ministério trino da besta. Anticristo, falso profeta e besta. Agora, preste bem atenção. Se há há aquele que é verdadeiro. Se há o falso, é porque há o que é verdadeiro. E se há besta, que é um poder, a palavra besta aqui na Bíblia quer dizer poder.
Se tratando deste anticristo, dessa trindade de anticristo, falso profeta e besta, se trata exatamente do poder político, religioso e monetário. Mas se tratando do outro lado de Deus, essa besta significa um poder muito maior, que não é do reino deste mundo, que não é do Herodes, não é de Pilatos, nem tampouco de qualquer presidente, de qualquer regime nacional ou mundial, político, religioso, financeiro. Isso nos dá segurança. Deus gosta de profeta. Para começar, o profeta é a sua boca. O verdadeiro profeta é a boca de Deus. Ele sempre lidou, ele sempre fez alguma coisa através de profeta. Quando a coisa estava bem, veja só, quando a coisa estava bem, então ficava só com os pastores e coisas assim, sacerdotes. Mas quando não ia bem, então tinha que ser com o profeta. Para os sacerdotes, tudo ia bem com Davi, mas para o profeta, não. Ele pôde mostrar a coisa como ela era de fato. Isso é muito profundo e importante para nós, nesta hora em que estamos vivendo, no dia a dia da nossa fé. Afirmamos, vamos afirmar e afirmaremos. Jezabel não gostou do verdadeiro profeta. O repudiou, bem como Herodias também. Não gostou do verdadeiro profeta, principalmente se tratando de Elias, hein? Como a igreja mundana, natural, poderiam gostar de Elias? Elas estão na mesma condição. Apocalipse está denunciando a obra jezabelita, a doutrina jezabelita, baalanita e nicolaíta. Não faltam doutores para dizerem o que é isto e deixarem o povo bem acomodado, bem tranquilo, indo para o inferno. Mas agora pensemos nisto, meu irmão, minha irmã, povo de Deus, que tem alcançado pela misericórdia divina a revelação da verdade, não a meu respeito, não a respeito de homem, mas a respeito de Deus. Que ganharia você a ter revelação a respeito do homem, a respeito de mulher? Por isso não nos importa julgamento algum. Isso não vai alterar a coisa, não vai modificar nada. Mas quando você alcança a revelação a respeito de Deus, isto é sublime, isto é importante, isso é determinante. Isso define a coisa. Enoque foi um profeta do tempo antediluviano. O que vamos repetir? Não foi a arca, não foi Noé. Se Noé teve mau cheiro, é porque ele estava passando pela grande tribulação. Ele estava num companheirismo com animais, quadrúpedes, naturezas terríveis, temperamentais, que não sujeitavam a liderança, será? O companheirismo de Noé não deve ter sido fácil. Mas, muito embora sendo irracionais, aqueles animais se comportaram naturalmente melhor do que muita gente se comporta mesmo em seus companheirismos. Agora, qual foi o companheirismo de Enoque, que realmente foi um profeta antediluviano e que Deus lhe falou a sua palavra? Ele profetizou, está escrito. E ele falou de eventos que ainda estão por acontecer. Veja aí, leia o capítulozinho de São Judas.
Enoque falou da segunda vinda do Senhor, quando ainda faltavam vários séculos para a primeira se realizar. Veja o que é profeta. Ele cria tanto na vinda do Senhor, que ele viveu a segunda vinda sem provar da morte. Enoque ficou entre aqueles de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, 18, por aí. Mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Veja que diferença, meu irmão. Como é que pode, pastor, comparar com o companheirismo da noiva com a arca de Noé? Com lama fedida? Veja só que companheirismo totalmente diferente. O que Deus fala a respeito de Enoque? Ele sim representa a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que está andando com Deus, vivendo com Deus. Você sabe que a Bíblia diz, primeiro livro de Reis, capítulo 17, e você vai assim até encontrar Elias morando com a viúva. Se você estivesse lá, o telefone comia, o Elias está vivendo com uma viúva lá. Era telefone para cima, telefone para baixo, e o excluiriam do companheirismo deles. Os protetores, os guardiões da ordem social, que com o mosquito engole o camelo. Condenariam enfaticamente Elias, e com todas as escrituras de que ele estava vivendo com a viúva. Ele morou com a viúva. Ah, meu Deus, como isso é maravilhoso. Ele viveu com Enoque. E como é maravilhoso, o profeta diz aqui no confronto de Efésios com Josué, se o mundo não morre para você, não morre, você está casado com o mundo e tenta casar-se com Cristo. Se você está casado com ismos da mensagem, com homens facciosos, espíritos errados, você pensa que Deus vai deitar com você como adúltero, fornicário? Não, não, absolutamente não. Ele disse, o mundo tem que morrer para você. Você tem que estar livre para casar-se com Cristo, morar com Jesus, morar com o espírito de Elias. Isso somente atravessando o Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo. Ser abandonado por gente boa, abandonado por gente ruim, má? Não. Quem preteriu a Jesus? Foram ladrões, salteadores, meretrizes? Quem preteriu? Isto quer dizer, não quis a Jesus. Foram gente boa, gente de alta qualidade moral, religiosa. E agora? E agora? Agora a coisa é diferente? Não estamos falando de homem para você. Estamos falando de você para você. Você é uma nova criatura em Cristo. Você é uma eleita, um eleito de nosso Senhor Jesus Cristo. Você mora com Elias. E sabe de uma coisa? Não te falta definitivamente azeite nem farinha. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. E se houver morte dentro de sua casa, não importa. Haverá ressurreição, porque sem morte não haverá ressurreição. O menino dela morreu. Mas foi ressuscitado. Da sunamita também morreu. E ela sempre dizia, tudo vai bem.
tudo vai bem. Tudo vai bem. Seria utopia? Autossugestão? Não, vai bem sim, porque eu tenho um profeta. Segurança. Vamos atrás deste profeta e ele vai ressuscitar nosso filho. Albarda, arreia esse jumento e eu vou atrás dele, eu mesma. Ei, igreja valorosa, não há ninguém que possa te impedir, não há ninguém que possa te atrapalhar. Tudo que te disser, você vai dizer, vai tudo bem, porque você tem profeta. Profeta que Jezabel não gosta, não ama, que Herodias não ama, que o mundo religioso não ama. Nós amamos. Infelizmente, carregamos a vergonha de não sermos aquilo que deveríamos ser. Mas uma coisa nos espera. Como Abraão foi transformado, Sara foi transformada, Enoque foi transformado para subir. Nós também seremos transformados e deixaremos este mundo sem profeta, com o falso profeta, para encarar o poder da besta. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou. Amém.
Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus.
jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Josué foi destruir a Jericó, mas a casa de Raabe não tocou. Ele disse: esta mulher ao Senhor se converteu. Esta casa é reservada para Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eis que eu envio o meu anjo diante de tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Então temos aí duas escrituras, Oséias 6, verso 3 e São Lucas 7, 27. O assunto em apreço é exatamente profeta. Não querer profeta significa não querer médico, não querer advogado, não querer o engenheiro, não querer a pessoa indicada para aquilo que se vai construir, para aquilo que se vai fazer, para aquilo que se vai tratar. É excluir. Davi experimentou isso na carne, e o povo sofreu muito por causa disso. Fazer coisas, obras para Deus sem profeta. Muita gente pensa ou deixa de analisar que realmente a coisa mais grave que Davi cometeu não foi propriamente o caso de Betseba, mas o caso mais grave que ele cometeu estava exatamente naquilo que implicou a doutrina e que ele deveria não consultar aos capitães, a política, mas tinha que ser a quem tinha realmente comissão para aquilo. Aquilo trouxe um desastre muito grande quando ele fez a contagem do povo completamente contrária, de uma forma contrária a Deus. Apesar de ser rei, de ter um coração segundo Deus, ele cometeu tais e tais erros. Mas em todos eles, ele deixou o profeta de lado. Em todos eles, sem exceção de nenhum deles. Ele não foi consultar ao profeta Natã o que ele deveria fazer com Betseba, uma vez que ela estava se banhando ali num lugar que podia ser visto. O profeta fala isso, que ela não deveria ter feito aquilo. Mas depois passa, a gente vê tudo que Deus estava na coisa. E Deus queria trazer Salomão através de Betseba e pronto. Aí julga quem quiser julgar. Fazer o julgamento que quiser fazer. Ele é soberano e quem fica correndo risco somos nós, aqueles que querem julgar a Deus. Mas, meus irmãos, nas partes mais importantes de Israel, sempre, as horas decisivas, porque, na verdade, o verdadeiro líder é aquele que se submete a Deus.
E não há como se submeter a Deus senão através do seu profeta. Fracasso de Acabe, de todos os reis, tudo foi em função de tentar fazer a obra fora do profeta. Qual é o motivo do fracasso de hoje? Ou vamos pensar que não há fracasso, não há derrota no sistema mundial de igrejas, de evangelismo, de cristianismo. Começou lá em Nicéia o fracasso, deixando completamente a palavra dos apóstolos e dos profetas, enveredado por essa doutrina que tem em comum com a velha meretriz e que, por ser secular, então acham que ela não pode ser tocada. Mas aí vem a coragem do profeta, a coragem de Deus para mostrar ao povo que isso não existe, que isto é marca da besta, que isto está na testa aí. Essa doutrina das três pessoas distintas não vem dos apóstolos, não vem dos profetas, não vem da Bíblia, não vem de Deus, não vem de Jerusalém. Pronto. Agora procura outro meio. Não existe. João foi quem introduziu o Messias a Israel. Por que precisava de um profeta para introduzir o Messias? Isso é pergunta nós já fizemos. Vamos perguntar para Deus por que precisava. Por que Deus estabeleceu esse sistema de profeta na terra? O que se dá para entender é isso. Ser próspero, um povo ser próspero, é evitar 1.500 cabeças, 1.500 ideias, ser próspero e não fazer um barco redondo, cheio de palpites, de opiniões, de eu acho, e de opiniões próprias. Então, e quando esse profeta é ignorado, cai no caos que tem caído. O mundo evangélico não sabe, não reconhece que tem caído num grande caos, apesar de grandes pregadores evangélicos lutarem e debaterem contra isso, como o próprio Billy Graham disse, o Espírito Santo deixará a igreja e ela não perceberá. Ele profetizou isso. Ele chegou numa igreja e ela estava acabando de excluir um presbítero porque foi encontrado alcoolizado, bêbado. E ele disse, vocês estão excluindo o presbítero baseado na Bíblia. Está tudo bem. Mas já excluíram aqueles que não se encheram do Espírito? Porque a Bíblia diz, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vocês já excluíram aqueles que não estão cheios do Espírito Santo? Aí fica a grande pergunta de Billy Graham. Não é irmão Brana. Essa é de Billy Graham, o grande evangelista mundial, reconhecido no mundo todo, um dos anjos que desceu a Sodoma e Gomorra. Ele não veio para a noiva. Para a noiva, ficou separado lá com Abraão, é outra coisa. Agora, João introduziu a Jesus Cristo, o Messias Israel. E quem foi que o preteriu, o rejeitou? Foram os líderes religiosos. Não deram crédito e fizeram dele tudo o que quiseram. Essa foi a palavra de Jesus. Ele estava anunciado nas Escrituras, João estava anunciado, que viria primeiro preparando o caminho do Senhor. Tudo batendo exatamente. A Virgem concebendo. Tudo batendo, mas eles não puderam ver. O mundo religioso daqueles dias, mesmo tendo as Escrituras, não o recebeu. Agora, por que nós vamos esperar que o mundo religioso de hoje vai receber um profeta, um precursor da segunda vinda? Ainda que os profetas não disseram que se chamaria João,
que é aquela, repetindo, esclarecendo, aquela velha história. Tem esse nome Brana na Bíblia? Não. O de João também não tinha na Bíblia. Tem seu nome na Bíblia? O seu nome está na Bíblia? No finalzinho do segundo selo, tem uma bomba de revelação ali. No finalzinho. Antes, um pouco, você vai entender que você vai reconhecer, ver o seu nome no livro da vida do Cordeiro através da revelação dos 7 selos. E no finalzinho do segundo selo, a revelação do irmão Brana, segundo selo do Apocalipse. Você vai ver e diz assim: o seu nome está nos selos. O nome da senhora, do senhor. O seu nome. O meu nome. E ele disse: e você vê o seu nome nos selos. O seu nome está nos selos. E quando é que seu nome é revelado? É quando os 7 selos são revelados para você. Não vai esperar que todo mundo vai entender que os 7 selos foram revelados. Há de se entender que nem todos eles estão cumpridos, mas todos estão revelados. E ali então você vê o seu nome. O que é que faz ver o seu nome lá? Essa impregnação, essa participação indiferente de qualquer coisa. Josué via seu nome lá. Um Caleb, aqui já está o confronto de Efésios com Josué. Acontecendo o que estivesse acontecendo. É porque eles viram o nome deles lá. Aí que está a coisa. Esses que veem seus nomes nos selos não são folhas de bananeiras, tocada, tangida pelo vento, para lá e para cá, inseguro e confuso e perdendo mente e essa coisa toda. Não. Veio um precursor. E aqueles que creram no precursor não foram confundidos. Eles foram levados ao precursado, ao Senhor Jesus Cristo. E quem creu no ministério do Filho do Homem, essa aqui é a parte, especificamente, quem creu, quem tem a revelação do ministério do Filho do Homem, é estável. Tudo que acontece só faz estabelecer mais. Cada coisa que acontece a seu redor, 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, ele não é atingido. Por quê? Isso se trata de uma revelação específica acerca do ministério do Filho do Homem. Porque há muita gente mesmo da mensagem esperando o Filho do Homem descer. O Filho do Homem descer para se cumprir os dias de Noé e de Sodoma e Gomorra. Não podem ver os dias de Sodoma e Gomorra dentro de sua casa? No mundo, nas escolas, nas igrejas? Como vai ver o ministério do Filho do Homem? Jesus não vai pisar aqui na terra. Jesus, literalmente, ele virá nas nuvens para receber a sua noiva, como Isaac saiu ao campo para receber Rebeca. Mas eu pergunto, quando será a vinda do Filho do Homem? Nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra. Quando será? Os dias do Filho do Homem. Então, aí entra o ministério profético. O ministério profético se estende à igreja. O ministério apostólico se estende à igreja. O ministério evangelístico se estende à igreja. O ministério pastoral se estende à igreja. O ministério de mestre e doutor se estende à igreja. Então é a noiva que terá o quíntuplo de Efésios. Esse é o confronto de Efésios com Josué. Josué tinha tudo, porque ele tinha Moisés. Caleb tinha tudo porque tinha Josué.
É uma ordem, é uma cadeia. Mas tendo Josué, tinha Moisés. Quem tem o Espírito Santo tem Cristo, quem tem o Filho tem o Pai. Essa revelação não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem vive debatendo, em porfia, em contenda. Isso não leva o povo a este nível de luz. Então fica assim, o profeta lá do outro lado do mar, e você de cá ouvindo testemunhos dele. Muito bom ouvir testemunhos do filho dele, daquele Timóteo dele, sabe, tem unção para mostrar o profeta. Mas é como Jesus mesmo, tanta gente está cantando, pregando Jesus, Jesus nunca vem para eles. Está esperando a vinda do Senhor para quando? Construindo templos, diz o irmão Brana, construindo o templo de milhões, como se ele nunca mais voltasse. Ora, a grande vantagem, o grande benefício de se crer em profeta, a prosperidade. Crede em meus profetas e sereis prósperos. Quem crê no profeta é próspero. Próspero em quê? Em nota de 100? Em nota de 50? Em quem dá mais? Próspero em quê? Em filhos formados, ricos? Prósperos em quê? Em moral? Não tinha mais próspero do que o mancebo de qualidade. Mancebo de qualidade botava qualquer um desses aí debaixo do braço. Em moral. Agora, próspero em quê? A prosperidade de se crer no precursor é realmente ver a cada passo da vinda. É uma prosperidade dentro da mensagem. É sair da primeira etapa e ir para a segunda, da segunda para a terceira, sabendo que tudo isso aí tem um curso, sendo que a primeira poder ser mistificada em iniquidade e tudo, a segunda também. Você vê isso no 7º selo e outras mensagens, o irmão Brana mostrando isso, mas a terceira, Deus falando, isso não será mistificado, isso não será imitado. Porque para começar depende de chamada, depende de sinceridade, não depende de política, de grupos. Essa prosperidade profética não só tira, não só provoca um êxodo, mas também dá uma entrada. Veja a sequência do ministério profético de Moisés. A obra não ficou terminada, não acabou, o ministério de Moisés não acabou ali em Cádiz Barneia. Moisés entrou na terra prometida. Moisés lutou com eles. Quando Josué e Caleb estavam lutando, e todos homens varonis de então, Moisés estava com eles. O irmão Brana está conosco, Paulo está conosco. Mas não só no êxodo, muita gente fica no êxodo e batendo e dançando na beira do mar, para depois ficarem leprosos, murmurando, censurando. O ministério profético não é só tirar do Egito, é entrar em Canaã, entrar na era do vencedor, para aí ter vida em si próprio. Aí volta a ovelha do Davi com o leão e o urso. Agora já não é mais o Davi livrando a ovelha do urso e do leão. É a própria ovelha se livrando, vencendo o urso, o leão, Golias. É Cristo em você, é o pastor das almas em você. Essa que é a prosperidade de se crer em profeta. Isso significa Deus em sua casa.
É Deus em você, é Deus em sua casa. Deus está na sua comida, Deus está na sua roupa, Deus está no seu corpo, Deus está nos seus cabelos. O cabelo, unhas, está em você, irmã. Está em você. Corpo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Aí depois fica escandalizado. Estão dizendo que irmão Brano é Cristo. Não é só irmão Brano que é Cristo, não. Você é Cristo. É cabeça, tronco e membro, cabelos, unhas, ossos, sangue, tudo. É Cristo em você. É vida em você. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou, me abençoou e nos abençoará. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Está comigo, não hei de temer, mesmo que haja luta, eu hei de vencer. Não há outro amigo igual ao meu Jesus, que socorre os seus com todo amor. Minha vida entrego ao Senhor, minhas lutas, problemas e dor. Sei que Ele sempre me protegerá e vitória certa me dará. Vezes choro aos pés do Salvador, levo a Ele todo o meu pesar e dor. Ele me consola em tempo de aflição e responde minha oração. Minha vida entrego ao Senhor, minhas lutas, problemas e dor. Sei que Ele sempre me protegerá e vitória certa me dará. Entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor,
por nós advogando com o Pai está. Ele nos ajuda e sempre ajudará.